Bom dia, irmãos. Jesus abençoe você. Nós vamos começar o nosso culto louvando a Deus. O desejo do coração de Deus e também do meu coração é que a presença do Senhor inunde o seu coração, inunde a sua casa, onde você estiver ouvindo essa mensagem, seja aqui em Mesquita, em Nova Iguaçu, ou no Paraná, como tem irmãos do Paraná que têm nos acompanhado, ou lá em Portugal, onde você estiver, que a presença do Senhor seja derramada sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre sua família, e que você seja guardado de todo esse mal que tem assolado a humanidade. Vamos adorar o Senhor, somos chamados para adorar o Senhor com todo o nosso coração. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós vamos fazer isso nessa manhã. Convido você a fechar os seus olhos, põe a mãozinha no seu coração, vamos falar com Deus, vamos nos derramar diante do Senhor. Pai, nós te agradecemos, porque em meio às lutas e batalhas o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem cuidado de nós, tua mão tem sido forte sobre as nossas vidas. Aceita a nossa adoração nessa manhã, Deus, que os louvores, que a palavra, que as orações cheguem diante do trono da tua graça, Senhor. Pai, aproveita esse momento para interceder por pessoas que estão acometidas pelo coronavírus, Senhor. Thalita, Senhor, filha do nosso pastor, ó Deus, Jorge, Senhor. Visita a Thalita de Juscelino, Senhor. Visita a Thalita, visita pastor Álvaro, sua esposa, pastor Maicon, sua esposa, Senhor. Pastor Clóvis, Senhor, também enfermo. Pai, familiares, amigos e pessoas aqui da nossa igreja, da Vila Emil, Senhor. Alguns coisas nem sabemos, que nem se identificaram, mas que estão vivendo, enfrentando essa batalha. Que haja cura, Senhor. Que haja milagres, Senhor. E que essa praga, essa pandemia passe, Senhor. Possamos atravessar tudo isso ilesos, Senhor. Guarda as nossas vidas, guarda essa nação, Senhor, dessa mortandade. Guarda essa nação de todo esse mal, Senhor. E que possamos, ó Deus, sair de tudo isso melhores, Senhor. Transformados pelo poder do Teu nome. Aceita a nossa adoração. Nos conduza à Tua presença, Deus, em meio a louvores, em meio à meditação da Tua palavra nessa manhã, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe seu coração. Que Deus fale contigo nesse dia. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, que você possa se voltar para Ele hoje. Ele está te chamando pelo nome. Maria, Antônia, Cláudia, João, Deus chama você pelo seu nome, para que você seja inteiramente dele. Deus abençoe a sua vida. Vamos adorar o nome do nosso Senhor, com toda a nossa alegria, com todo o nosso vigor. Declarar que somente Ele deve ser exaltado e engrandecido. De
Somente Ele deve ser engrandecido e adorado. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Glória a Deus. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9. O tema da nossa meditação hoje
é o Deus que eu não compreendo, o Deus que eu não entendo. Como cristãos, como pessoas que creem na palavra de Deus, nós partimos de um princípio, de uma verdade, de que nada acontece na face da terra, nada acontece no universo sem a permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Então, diante de tudo que nós estamos vivendo e vendo, surgem algumas dúvidas na mente e no coração de alguns, talvez diante dessa pandemia, ou de circunstâncias, de outras circunstâncias que acontecem na nossa vida. Coisas que acontecem, coisas que Deus permite e que lá no íntimo eu não concordo, lá no íntimo eu não compreendo. Talvez eu até não tenha coragem de expressar isso, de falar, eu não concordo com Deus. Talvez isso, como um cristão, falar isso soaria como uma blasfêmia, como algo muito forte. Mas certamente, todos nós, em algum momento, vivemos essa crise de não compreender as coisas que acontecem. E eu quero convidar você, então, a ler esse texto de Isaías 55, versículo 8 e 9, que diz assim, palavras do profeta Isaías, mas refletindo o pensamento de Deus, Deus falando, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Vou ler de novo. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também são os meus caminhos, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Pai, nós mais uma vez estamos diante da Tua palavra e eu peço ao Senhor que fale conosco, que traga esclarecimento, que traga revelação, que traga uma palavra revelada, uma palavra rema aos nossos corações através da Tua palavra nesse dia, Senhor. Fala conosco, restaura-nos, alimenta-nos, em nome de Jesus. Amém e amém. Repare as palavras do profeta. São palavras muito claras para nós nesse dia. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais elevados do que os vossos caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais elevados, mais altos do que os seus pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos e os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os seus pensamentos. Então essa palavra é uma palavra que deixa claro para nós como os pensamentos e os caminhos de Deus são superiores aos nossos. Como a mente do Senhor é uma mente que está muito à frente do que a nossa. Nós, como seres humanos, nós não usamos nem 10%, está provado que nós não usamos nem 10% da nossa capacidade cerebral. Como compreender os atos, como compreender os feitos de um Deus que é perfeito, que é imutável e que é eterno, que é onipresente, que é onisciente. Um Deus perfeito, um Deus que tem atributos únicos, um Deus todo-poderoso, o Deus que nos fez. Então, diante de um Deus tão grandioso, tão acima da nossa compreensão natural, Deus se revela a nós, mas nós não conhecemos a Deus na sua totalidade. Deus é infinito, é o todo-poderoso, é impossível do homem compreender a Deus na sua totalidade. Então, diante disso, em muitas circunstâncias da vida, nós ficamos tristes, nós chegamos ao ponto até de questionarmos o amor. Eu costumo dizer que há três fases na vida do cristão quando está em crise de fé. Ele
questionar o poder. Será que Deus realmente é o Todo-Poderoso? O segundo questionamento, será que Deus realmente ama a sua criação? Ele é o Todo-Poderoso? Ele ama a sua criação? Ele está no controle de todas as coisas? São questionamentos que nós fazemos nos momentos de crise, nos momentos de nós não entendermos o que está acontecendo. Talvez isso esteja acontecendo com você hoje. Se não aconteceu, vai acontecer em algum momento diante de uma circunstância da sua vida, de você perguntar: Deus, mas por quê? Por que o Senhor agiu assim? Por que o Senhor não agiu de outra maneira na minha vida? Mas eu quero compartilhar com você 4 princípios, 4 coisas fundamentais para nós continuarmos servindo e amando a Deus, mesmo quando não entendo o que Ele faz. 4 coisas fundamentais na minha vida como cristão e na sua vida, para nós continuarmos amando e servindo a Deus, o Deus de amor, o Deus Todo-Poderoso, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu não compreendo na totalidade. Eu não estou convidando você a uma fé irracional, eu estou convidando você a desenvolver uma fé bíblica, uma fé de acordo com a palavra de Deus. Primeira coisa que eu preciso desenvolver na minha vida, para continuar servindo e amando a Deus e caminhando na fé, mesmo quando eu não compreendo os atos de Deus, os feitos de Deus, ou aquilo que Deus permite na face da terra. Primeira coisa está lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 19, em que o profeta declara, o profeta foi questionar a Deus sobre toda a maldade que estava acontecendo na nação de Judá, toda a violência, as injustiças, o mal. E a resposta de Deus ao profeta era que a situação ia piorar, que ele permitiria que uma nação pior, mais cruel do que a nação de Judá, iria dominá-la, que era a Babilônia. E ele fica em crise, falando: meu Deus do céu, eu estou esperando que passasse, que cessasse essas dificuldades, e o Senhor está dizendo que as dificuldades vão se agravar. E lá no final do capítulo, depois que Deus fala ao coração de Abacuque, a declaração dele é uma das mais lindas de toda a Bíblia. Ele declara em Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 19: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Nós estamos falando de uma nação que a base da sua economia era a agricultura e a pecuária. Era a criação de gado e era as plantações. Eles viviam disso. O seu sustento era isso. E Abacuque declara: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, falhando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda assim, mesmo assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O que eu aprendo nessa noite é que nós necessitamos de uma fé madura. Fé madura é uma fé que independe de circunstâncias. Independente das circunstâncias. Como diz aquela canção que nós cantamos, mas às vezes nós não temos noção da sua profundidade, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, mas se não fizer, continua sendo Deus. Haja o que houver, sempre será Deus. Uma canção que nós temos cantado, mas é uma canção profunda. Essa fé madura é uma fé que eu confio em Deus, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, independente das circunstâncias. Abacuque estava dizendo isso. Ainda que tudo dê errado, ainda que toda a base do sustento da nação falhe, ainda assim eu continuarei exaltando e me alegrando no Deus da minha salvação. Nós hoje
estamos acostumados com uma fé triunfalista, um evangelho triunfalista, de que mal nenhum chega à vida do cristão, de que cristão não fica doente, de que cristão não passa por crises, de que cristão não passa por luto. E eu quero dizer para você que isso é mentira. Em nenhum lugar da Bíblia há uma promessa que, se você for fiel, você estará livre das dificuldades da vida. Lá em Eclesiastes diz que o mesmo acontece na vida daquele que serve e na vida daquele que não serve a Deus. Circunstâncias da vida alcançam o cristão e o não cristão, o pastor e o ateu. Nós não estamos livres das circunstâncias. A diferença do cristão é que Deus passa conosco. Quem anda com Deus, quem serve a Deus, Deus passa conosco nos desertos. Lá na cova dos leões, Deus estava lá com o seu servo. Lá na fornalha ardente, Deus estava com os seus servos. A diferença é que Deus atravessa conosco os momentos difíceis. Eu preciso desenvolver no meu coração essa fé madura. Porque existem tantas pessoas desigrejadas, porque existem tantas pessoas que se decepcionaram da fé cristã, é porque acreditaram num Deus, Papai Noel, num Deus que vai fazer tudo o que eu quero, em um Deus que vai realizar todos os meus sonhos, em um Deus que não vai permitir que eu sofra, em um Deus que não vai permitir que eu tenha perdas, na minha vida. E Jesus, na verdade, disse que no mundo nós teríamos aflições. Querido, é tempo de desenvolvermos no nosso coração uma fé madura, uma fé que, independente das circunstâncias, independente do que eu passo, independente do que acontece, eu sirvo a Deus não pelo que Ele faz, mas eu sirvo a Deus pelo que Ele é. Amém? Então é fundamental essa fé, crer em Deus, servir a Deus pelo que Ele é. Isso é algo maravilhoso. Isso é algo... Eu estava com um homem, estava com a sua esposa à beira da morte, eu no CTI com esse irmão. Estava lá dentro do hospital com esse irmão. Hoje ele é um pastor. E ele, um homem de fé, sua esposa jovem, sua esposa bonita, sua esposa bem empregada, e de repente uma doença, e aquela mulher começou a piorar. E lá na porta do CTI, ele me disse: pastor Adriano, eu creio que Deus é poderoso para curar, mesmo ela diante desse quadro, Deus é poderoso para curar a minha esposa. E eu olhei para aquele irmão e disse para ele: eu tenho a mesma fé que você, eu creio no mesmo Deus que você, que cura, que ressuscita o morto. Mas eu quero te fazer uma pergunta apenas: e se Deus não quiser curar a sua esposa? Porque a minha preocupação com aquele rapaz de tanta fé, de uma fé sobrenatural na cura. Mas como ele reagiria se Deus não quisesse curar a sua esposa? Será que ele se revoltaria contra Deus? A minha preocupação naquele momento era essa situação. E aquele rapaz em lágrimas olhou para mim e disse: eu creio que Deus é poderoso para curar minha esposa. Mas se for a vontade dele levá-la, eu vou continuar amando e servindo a Deus do mesmo jeito. Ali eu me tranquilizei, porque eu entendi que aquele rapaz tinha uma fé madura, uma fé genuína em Deus. De fato, a sua esposa foi para o céu. Hoje aquele homem é um pastor e a sua fé não se abalou, porque ele conseguiu desenvolver no seu coração uma fé madura, uma fé que independe das circunstâncias da vida. Amém? Segunda coisa, fundamental para desenvolver, para continuar servindo e amando a Deus, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos, mesmo quando os caminhos de Deus são mais altos do que os meus. Isaías capítulo 40, nós estamos em Abacuque 3, vamos voltar a Isaías capítulo 40. Isaías 40, 12, que diz assim: segunda coisa que eu preciso, que você também precisa, precisamos
mas precisamos também de sermos humildes diante da grandeza de Deus. Por que sermos humildes? Olha a pergunta que está registrada aqui em Isaías 40, 12 a 15. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Foi você, Maria? Foi você, João? Foi você, Mateus? Foi você, Cláudio? Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo, e que lhe ensinou a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Olha o contraste. Olha o contraste. As nações são como a gota que sobra no balde de água. Ou como o pó que resta na balança. Ou como as ilhas são como o grão de areia. Esse texto nos mostra o quê? Que Deus é infinitamente maior do que nós, infinitamente mais sábio, infinitamente mais poderoso, infinitamente mais inteligente. Queridos, Jó foi um homem de Deus, que não blasfemou contra Deus em nenhum momento, mesmo diante das suas adversidades. Mas ele, em um determinado momento, ele começou a questionar por que aquilo tudo. E aqui, em Isaías, ele usa a mesma linguagem, Deus mostrando a superioridade dele em relação ao homem. O homem avançou no seu conhecimento, o homem avançou na tecnologia, o homem avançou na medicina. Temos visto avanços tremendos em todas as áreas do conhecimento humano. Conhecimento esse que é dado por Deus. Mas agora estamos todos paralisados por um vírus. Deus mostra a todo instante que Ele é o Todo-Poderoso. E o homem às vezes se sente tanta coisa, tão importante, tão capaz, tão, soberano diante das circunstâncias, e nós percebemos a nossa pequenez, percebemos a nossa limitação diante de um simples vírus que parou o mundo inteiro. Então nós precisamos de humildade para entender de fato quem é Deus e quem somos nós. As nações poderosas, grandiosas, são como um pingo de água num balde, ou seja, nada. Aparentemente algo insignificante. Mas Deus faz isso não é para nos humilhar, não, para dizer que nós não somos porcaria nenhuma, não. Deus faz isso para que a gente possa se localizar e entender quem Ele é e quem somos nós. Somos pequenos, somos limitados. E eu preciso ter essa humildade de entender, de falar para Deus, Deus, eu não entendo, eu não compreendo a tua maneira de agir muitas vezes, mas eu creio que o Senhor me ama e eu creio que o Senhor sabe o que faz. Amém? Eu creio que o Senhor sabe o que faz, que nada foge do teu controle. Terceira coisa que precisa estar muito bem gravada no nosso coração, nesses momentos. Queridos, quantas vezes, diante de situações, a gente tem certeza que não, Deus vai agir assim, vai ser assim, vai acontecer assim. Quantas vezes eu oro por pessoas e começo a dizer, Senhor, faça isso ou faça aquilo, como se eu soubesse o que era melhor para aquela pessoa. A minha intenção é a melhor possível, mas eu não sou Deus. Minha visão é limitada, eu enxergo somente até aquela parede. Deus vê além. Eu não enxergo, eu não posso nem saber o que vai acontecer na minha vida daqui a um minuto. Deus sabe de todas as coisas. Precisamos descansar na graça de um Deus que é todo poderoso, que sabe todas as coisas.
as circunstâncias da nossa vida, derrotas da nossa vida, que a gente fica triste, revoltado, mas a gente não sabe que é Deus nos dando livramento de coisas lá na frente. Quantas situações acontecem assim? E a gente fica triste, a gente briga, bate o pé, parece uma criancinha, parece um bebezinho, batendo o pé no chão, diante de um Deus que quer o nosso melhor, que sabe o que é melhor para nós. Terceiro, ainda em Isaías 14, 24, Isaías 14, 24, profecia contra a Síria, e o Senhor declara: o Senhor dos exércitos jurou, e certamente como planejei, talvez acontecerá. Não é isso que está escrito não. Certamente como planejei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. O Senhor dos exércitos jurou, certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Eu preciso ter convicção que Ele é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história da humanidade, da história das nossas vidas individualmente. Ele é o Senhor da história. Tudo que acontece, todos os feios, todos os poderosos que se levantaram e caíram, tudo estava debaixo do controle de Deus. Tudo estava diante do controle de Deus. Ele é o Senhor da história. Creia nisso. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da sua vida. Nada na nossa vida é um acaso. Tudo tem propósito, mesmo quando eu não entendo. Tudo que acontece na face da terra tem propósito, mesmo quando eu não alcanço. Ele é o Senhor da história. Eu vejo pessoas, e eu convivo com pessoas que não creem. Não, é o acaso. Esses dias eu estava assistindo uma aula sobre a formação do sistema. Aula difícil, mas uma aula fantástica sobre a formação do sistema nervoso humano. A professora PhD, ela em um determinado momento ela disse: nós tínhamos tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Mas alguém ou alguma coisa fez com que tudo desse certo. E eu coloquei lá: Deus é fera. Eu coloquei lá, aliás, Papai do Céu é fera. E ela me respondeu: seja lá quem for que nos fez, porque ela não crê, seja lá quem quer que tenha nos criado, realmente é fera. Ou seja, o ser humano não consegue, na sua arrogância, não consegue crer ou aceitar que há um Deus que fez todas as coisas e que tem a história nas mãos. Eles continuam achando que é um acaso. Eles continuam achando que é uma combinação de coincidências que fez com que nós cheguemos até aqui. Não foi, queridos. Há um Deus que está assentado no trono e que tem controle de todas as coisas. Nada foge ao controle dele. Creia nisso. Ele é o Senhor da história. Você pode dizer para você mesmo: Deus, tu és o Senhor da história. Você pode repetir comigo: Deus, tu és o Senhor da minha vida. Repita comigo: na minha vida nada foge ao teu controle. Amém? Você crê nisso? Por último, para terminarmos essa reflexão, Salmo 22, versículo 1. Salmo 22, versículo 1 ao versículo 6.
palavras do salmista, mas que são as palavras de Jesus lá na cruz. Quando ele tomou os nossos pecados, ele se sentiu abandonado pelo Pai, por estar coberto por todos os pecados da humanidade. E ele declara: meu Deus, por que me abandonaste? São palavras de Jesus na cruz. Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite, e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és o rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. São palavras proféticas sobre aquilo que Jesus diria na cruz, mas é a oração do salmista naquele momento, se sentindo desamparado por Deus. Nós precisamos dessa sinceridade diante de Deus. Essa sinceridade de dizer para Deus: Deus, eu não estou entendendo, está doendo. Por que o Senhor me abandonou? Isso não é, gente, é diferente de uma blasfêmia, é diferente de um desrespeito a Deus, mas quando eu apresento diante de Deus nas minhas orações a minha angústia, a minha dificuldade, Deus se agrada disso. Deus se agrada dessa sinceridade de dizer: Senhor, por que o Senhor me abandonou? Deus, por que o Senhor permitiu que essa situação me atropelasse dessa maneira? Como Ana, que chega no santuário e derrama diante do altar de Deus a sua angústia por não ter filhos, ao ponto do sacerdote achar que ela estava bêbada, porque ela estava derramando a sua alma. As nossas orações são muito bonitinhas. Senhor, muito obrigado, eu te louvo, te exalto. A gente faz as orações bonitinhas, decoradinhas, redondinhas. Mas as orações que Deus mais se agrada é aquela oração que vem da alma, aquele choro, aquela angústia, aquele grito da alma que você expressa de fato, com sinceridade, o que você está sentindo. Esses 4 elementos são fundamentais. Fé madura, humildade, de reconhecer que Ele é muito maior do que nós. Convicção de que Ele é o Senhor da história. E essa sinceridade de derramarmos a nossa alma quando a gente não entende, quando a gente não compreende, quando a gente está triste com Deus. Posso ficar triste com Deus? Pode. Pode sim. Com respeito a um Deus que é maior do que eu. Mas eu devo ser sincero. Falar: Senhor, por quê? Por quê, Senhor? Como Asaf falou: olha, por que os ímpios, os maus prosperam? Os maus parecem ter uma vida melhor do que a minha. Como é que é isso? Me explica. Deus quer que a sua oração seja essa oração. De sinceridade. De derramar a Deus, diante de Deus, a sua incapacidade de compreender. Abacuque fez isso. Talvez ele te responda de imediato. Talvez ele te responda daqui a um tempo. Talvez ele só te responda na eternidade. Mas não deixe de derramar a sua alma diante do Senhor com sinceridade. Eu quero orar. São coisas que você precisa pensar. Porque talvez você não esteja vivendo hoje essa crise. Mas no momento de passar pela crise, esses elementos serão fundamentais para te manter de pé. Eu tenho convivido com pessoas que uma das coisas mais extraordinárias na igreja do Senhor não são aqueles que têm fé para cura, têm fé para vencer uma dificuldade, mas aqueles que continuam de pé mesmo quando a dificuldade não vai embora, mesmo quando a doença persiste. Pessoas que não arredam pé, que amam a Deus, que servem a Deus, que têm uma fé madura, que dizem: Adriano, independente das circunstâncias, eu pertenço a Deus. Ele é meu Senhor, e o que Ele fizer, eu me rendo. Eu sou dele, e Ele é meu. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado pela importância, Senhor, que nós desenvolvemos essa fé madura, essa fé que independe de circunstâncias.
Pai, temos pessoas que enterraram familiares pelo coronavírus. Existem pessoas que estão sem saber por que isso tudo. Existem pessoas que têm passado por crises, independente desse momento, mas já vinham passando por crises, por momentos que não tinham respostas para todas as questões. Eu te peço, Senhor, trabalha no nosso coração. Eu apresento diante do Senhor esse casal que perdeu um filho, que não consegue entender mais o seu amor. Fala o coração deles, Senhor. Tem misericórdia deles. Te apresento, Deus, teus filhos, tuas filhas, seres humanos limitados. Que a nossa fé continue firme em Ti, Senhor. Que o Seu amor é grande. O Seu amor não nos desampara. Você é conosco. Renova nossas forças. O Senhor faz forte o cansado e restaura as forças daquele que não tem nenhum vigor. Levanta-nos, renova-nos, fortaleça-nos com a Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Onde chegar essa mensagem, ainda que alguém esteja jogado num apartamento, jogado numa casa trancado, depressivo, revoltado contigo, Senhor. O Senhor fale ao coração desse homem, dessa mulher, nesse momento. Que haja restauração. Que haja a Tua bênção. Em nome do Senhor Jesus. Queridos, não desista de servir a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas em todos os dias das nossas vidas. Amém e amém. Deus abençoe sua vida ricamente. Uma boa semana. Fique na paz de Cristo.